Para finalizar o TVC News, 12h36, dia 2 de janeiro, dia do introvertido, está aqui o comentarista político Joel Rosa para falar. Foi uma grande celeuma ontem na Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú para a eleição do presidente, né? O pessoal do partido, o grupo do Fabrício de Oliveira, dizendo que não, já temos tudo na mão, está tudo certo. Só que chegou na hora, a situação acabou mudando na hora da votação. Boa tarde, professor Joel Rosa. Boa tarde, Saúl. Boa tarde, amigos que estão nos ouvindo e assistindo em casa. Realmente, o dia de ontem foi memorável, né? Participamos, né, das duas posses, tanto Camboriú quanto Balneário. Camboriú, a condução da presidência da Câmara foi mais tranquila, já foi mais organizado, né? Até porque não se criou grupo de oposição ao Pavan, né? Tanto que a condução ficou muito bacana, muito interessante para Camboriú. Balneário Camboriú, ao contrário, não. Já desde o início lá, pós-eleições, né, já se começava a criar um grupo de oposição. Esse grupo de oposição ele sempre foi conduzido pelo ex-prefeito Fabrício Oliveira. Ele leva esse grupo para tentar fazer o presidente da Câmara. Então, nos últimos dias, os bastidores ficaram um pouco movimentados. Na segunda-feira, conversava com alguns vereadores. Eles confirmavam que o Marcelo Achuti seria o presidente. Eu já sabia que não seria o presidente pelas conversas e pela forma como há a movimentação política, né? Mas ontem foi muito interessante, muito bacana. As pessoas que estavam na Câmara de Vereadores vibraram muito com a vitória do Marcos Curtis. Entendemos que o Fabrício Oliveira tem uma segunda derrota esse ano. Ele perde a prefeitura, perde a presidência da Câmara. A condução da presidência da Câmara ela se torna muito difícil para Fabrício, até porque Fabrício ele apoia um candidato do MDB, sendo que o MDB é base da Juliana. É difícil as pessoas entenderem, né, essas coisas todas. E o MDB, a nível nacional, ele também está na base do PT. Só que aqui na cidade, o Fabrício quis ligar o MDB ou o Marcelo Achuti ao PL. E dele não é o PL. Ele foi... havia um condicionamento, um entendimento, ser o Marcelo Achuti, questões do Fabrício e do Marcelo, não assim dos vereadores do PL. Tanto que durante a votação ali, o Cacá Fernandes ele vota no Marcos Curtis, né, do Podemos. Até eles têm já uma amizade de longo tempo, eles têm um alinhamento de crenças bem interessante. Os dois são evangélicos praticantes, né? Então tem esse elemento. Eu não entendo e não vejo que houve infidelidade partidária e muito menos traição do Cacá. Porque o Cacá, ele votaria ou no MDB ou no Podemos. Ele optou em votar em quem? No Podemos. Sendo que o Marquinhos Curtis, ele não estava em bloco com ninguém. Não tinha um bloco, ele num bloco, ele era independente, ele foi um candidato independente. Uhum. Entendeu? Ao contrário da Jade Martins e do Eduardo Zanato, que criaram um grupo, um bloco. Nesse bloco estava o MDB, estava PDT, estava DC, estava o PT. Esse era um bloco. E nesse bloco, o Cacá Fernandes não vota em ninguém. Ele vota primeiro Marcos Curtis, independente. Depois ele vota Vitor Forte. Vitor Forte perde para Jade. Depois vai para o primeiro secretário, vota no Vitor Forte. Vitor Forte perde novamente para o Eduardo Zanato. Aí, pela proporção dos partidos e pelo regimento da casa, o Vitor Forte fica como segundo secretário. É uma composição bacana. Prêmio de consolação? Um prêmio... Não, a estrutura da Câmara... Oferece essa condição para ele. Eu fiquei muito feliz. Eu já tinha anunciado ontem na transmissão final nossa, né? Que seria o Marquinho, a Jade como vice... Eduardo Zanata e o Vitor Forte já tinham anunciado, nós já tínhamos uma ideia, uma prévia do que iria acontecer, foi anunciado. A base do governo ali, alguns vereadores ficaram muito chateados, o Anderson ficou muito chateado, fez um vídeo ali depois acusando alguns parceiros de Câmara. O Marzinho Miranda também fica muito chateado durante o processo, o Ricardinho fica muito chateado pela questão da perca, mas... É a questão do voto, é a questão da política, não há dolo para o município. Eu acredito que hoje o município fica muito mais confortável para a Juliana Pavan conduzir os trabalhos na Câmara de Vereadores, porque hoje a base ali, o presidente, o vice-presidente, o primeiro secretário, há uma conversa muito bacana com o executivo, com a Juliana Pavan. Então, certo.
Vamos assistir aqui o momento do voto do Cacá Fernandes, que foi, pelo menos, o voto decisivo. Não dá para a gente colocar os outros votos em virtude do tempo, mas o do Cacá Fernandes a gente coloca aqui para vocês assistirem o momento em que ele vota no Marcos Curtis. Como vota o vereador Carlos Souza Fernandes? Com consciência do meu trabalho realizado esses 4 anos e mais um mandato, eu voto pela liberdade aqui da minha consciência, voto Marcos Curtis. Silêncio, silêncio, silêncio. Não é permitido manifestação. Não é permitido manifestação. Não é permitido manifestação. Não serão permitidas manifestações. Bom, foi uma sessão bastante quente, professor. Agora, Marcos Curtis tem a missão de comandar, pelo menos pelos próximos 2 anos, a Câmara de Vereadores aqui de Balneário Camboriú. Muito obrigado pela sua presença aqui. Amanhã o senhor está de volta para a gente continuar repercutindo todas essas mudanças no cenário político da nossa região. Um abraço a todos, até amanhã. Muito bem, vamos à previsão do tempo para o dia de hoje. Na quinta-feira, o tempo será instável em Santa Catarina. Do oeste ao sul, chuva ao longo do dia, que se estende às demais regiões a partir da tarde. Há riscos de temporais isolados, especialmente no início da tarde, em todo o estado. As temperaturas seguem elevadas, com máximas acima de 29 a 30 graus no litoral e no oeste. Os ventos sopram de nordeste a norte, com variações para sudeste de intensidade fraca a moderada, com as rajadas associadas às trovoadas. Essa condição é causada pela formação de área de instabilidade e pela aproximação de uma frente fria pelo litoral do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. 12h43, muito obrigado pela sua audiência. Vem aí o Jornal da Tarde, você vai ficar sabendo das ocorrências nacionais, os réveillons, nos principais pontos do Brasil no Jornal da Cultura. Muito obrigado, uma excelente tarde de quinta-feira, a gente volta amanhã ao meio-dia. A gente encerra com a imagem de Balneário Camboriú, sempre linda, sempre maravilhosa, a praia vazia. Um abraço a todos, muito obrigado, até amanhã.